Neste exato momento, enquanto você assiste a isso, seu telhado está absorvendo calor, como uma frigideira de ferro fundido, esquecida na boca do fogão. A cada hora de cada dia de verão, aquela superfície escura acima da sua cabeça está atraindo radiação e empurrando-a direto para a sua sala de estar. Você está pagando para resfriar uma casa que o seu próprio telhado está ativamente cozinhando. Aqui está o que mudou tudo para mim. Um saco de pó de $7, o mesmo composto que os Amish usam há mais de 200 anos, pode reduzir a temperatura dentro do seu sótão em 40 graus ou mais. Não com eletricidade, não com um empreiteiro, não com um sistema de ar-condicionado de 5 dígitos, com um balde, uma brocha e uma manhã de sábado. A primeira vez que entrei em uma daquelas velhas casas de fazenda nos arredores de Millersburg, Ohio, em meados de agosto, fazendo no 83 em lá fora, fiquei na cozinha e esperei. Nenhum zumbido, nenhum compressor ligando, nenhuma saída de ar soprando. A casa estava fresca. Não um frescor de ar-condicionado. Algo diferente. Algo constante. Algo que parecia que a própria casa estava respirando. Passei 20 minutos procurando o termostato antes de perceber que não havia um. Aquele momento abriu a minha mente. Tudo o que me ensinaram sobre como manter uma casa confortável no verão começou a desmoronar pedaço por pedaço, e não parou desde então. Antes que este vídeo termine, vou mostrar a você a técnica exata, os materiais exatos e o método exato que faz isso funcionar. Também vou mostrar um mecanismo da NASA de 1959 que foi silenciosamente removido dos manuais de construção residencial em 1991. Não foi proibido, não foi refutado, apenas apagado. E vou lhe dizer quem o apagou e por quê. Quer você esteja construindo uma casa nova ou morando em uma casa de 1972, absolutamente tudo o que estou prestes a compartilhar se aplica a você. Você não precisa demolir nada, não precisa de permissão. Deixe-me começar com um número que deve deixá-lo irritado. A família americana média gasta $719 resfriando sua casa todo o verão. Apenas resfriando. Isso não inclui o aquecedor de água, nem as luzes. Esse é o preço de lutar contra o seu próprio telhado. Um sistema de ar-condicionado central novinho em folha custa entre $5 e $15.000 para ser instalado. Depois, você paga $150 ou mais todos os meses para mantê-lo funcionando. Ao longo de 10 anos, você pode estar olhando para $25 a $30.000, apenas para empurrar o calor para fora de uma casa que nunca deveria tê-lo deixado entrar. Agora pense nisto. De onde esse calor realmente vem? A maioria das pessoas presume que é do ar externo. Está fazendo 95 anos lá fora. Então, naturalmente, o calor entra pelas paredes e janelas. Parece lógico, mas não é isso que a ciência diz. O Departamento de Energia confirmou décadas atrás que 93% do calor que entra pelo seu telhado chega como energia radiante, não ar quente vazando por frestas, não calor conduzido por vigas de madeira, mas radiação, energia infravermelha invisível irradiada pelo Sol, absorvida por suas telhas e reemitida direto para o espaço do seu sótão. Em uma tarde de verão na maior parte deste país, a superfície de um telhado de asfalto escuro pode chegar a 160 kW. Bill Updike, da Smart Surfaces Coalition, colocou desta forma: você pode literalmente queimar as mãos nestes telhados. Seu sótão atinge 140, às vezes mais. Esse ar superaquecido pressiona para baixo através do isolamento do teto, e o seu ar-condicionado luta contra ele hora após hora após hora. Ele nunca foi projetado para vencer essa luta. Foi projetado para continuar funcionando. E é exatamente isso que ele faz. Os telhados cobrem até 1/4 da área de superfície total de uma grande cidade americana. Pense nisso. 1/4 de cada cidade neste país é uma superfície escura que coleta calor. E cada edifício embaixo está com um ar-condicionado
ligado para compensar. Os Amish descobriram isso sem um termômetro, sem um laboratório, sem um subsídio do governo. Eles descobriram da maneira como a maior parte do conhecimento real é descoberta, prestando atenção ao longo de gerações. Seus telhados não são escuros. Eles usam metal, usam ardósia, usam superfícies de cores claras, escolhidas especificamente para refletir a luz do sol em vez de absorvê-la. Mas eles não pararam por aí. Por mais de 2 séculos, as famílias Amish aplicam caiação, uma mistura simples de cal hidratada e água, em superfícies externas, paredes, celeiros, cercas, fundações e, sim, telhados. Ela seca em um branco brilhante, reflete o sol e funciona de uma maneira que vai muito além do que a maioria das pessoas entende. Suas casas são orientadas com o lado mais longo, voltado para o norte, para minimizar a exposição solar direta na parede mais larga. Eles constroem beirais largos e varandas cobertas profundas, que projetam sombra nas paredes externas durante as horas de pico de sol. Seus tetos internos são altos, não por estilo, mas porque o ar quente sobe e um teto alto mantém esse calor muito acima do espaço de convivência. Eles usam paredes grossas feitas de pedra ou madeira pesada, materiais que absorvem o calor lentamente durante o dia e o liberam gradualmente durante a noite fria. Os engenheiros têm um termo para isso: massa térmica. Os Amish apenas chamam isso de construir corretamente. Algumas famílias Amish constroem partes de suas casas parcialmente abaixo do nível do solo, parcialmente subterrâneas, para aproveitar a temperatura natural da terra. O solo permanece em torno de 55 Celsius o ano todo, independentemente do que o ar acima esteja fazendo. Suas casas usam grandes janelas colocadas em paredes opostas para criar ventilação cruzada, uma brisa constante que se move pela casa sem nenhum ventilador ou motor. Cada uma dessas escolhas custa menos do que o ar-condicionado. A maioria delas não custa absolutamente nada. E depois há a cozinha de verão, uma estrutura separada e isolada da casa principal, construída especificamente para cozinhar durante os meses quentes. O fogão, a lenha, as conservas, os assados, tudo isso acontece em um prédio que não está conectado ao local onde a família dorme e vive. O calor do cozimento nunca entra na casa principal. É uma ideia tão óbvia e elegante que faz você se perguntar por que paramos de fazer isso. Li uma postagem de um homem que mora perto de uma comunidade Amish. Ele disse que seu vizinho Amish lhe disse uma vez: "Nós não lutamos contra o calor, apenas não o convidamos para entrar." Essa frase ficou na minha cabeça desde então. Isso não é folclore. Em 1973, pesquisadores do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley realizaram um experimento que deveria ter mudado a construção americana para sempre. Eles pegaram 2 telhados planos idênticos, colocados lado a lado. Um era escuro, o outro eles revestiram com calcário em pó misturado com água, essencialmente o mesmo composto da caiação. O telhado revestido caiu 40 degrees Fahrenheit na superfície em comparação com o escuro. A temperatura interna abaixo dele caiu 8 degrees, sem ventiladores, sem eletricidade, sem partes móveis, apenas física e uma superfície branca. Mas aqui é onde fica ainda mais interessante. Isso não era ciência nova, nem mesmo em 1973. Os minoicos na ilha de Creta aplicavam cal hidratada em seus edifícios 1500 anos antes de Cristo. Isso está documentado arqueologicamente. Os egípcios usavam caiação nas paredes externas de suas casas e templos. É um dos revestimentos de construção mais antigos conhecidos na história humana. Após o grande incêndio de Londres em 1212, o rei João ordenou que todas as casas, ao longo do Tâmisa, fossem caiadas de branco em 8 dias. Não para resfriamento, mas porque a cal é um retardante de fogo natural. Os persas construíram torres elaboradas chamadas captadores de vento Malkaf e as combinaram com telhados revestidos de branco
para criar sistemas de resfriamento passivo tão eficazes que os artistas de Napoleão desenharam ilustrações detalhadas deles quando chegaram ao Cairo em 1798. Quase todas as casas tinham um. No sudoeste americano, as mulheres nativas americanas aplicavam lama fresca nos telhados de adobe toda a primavera para manter as propriedades reflexivas e a integridade estrutural. O mesmo princípio de reaplicação sazonal que a caiação usa hoje. Então, por que os telhados americanos são escuros? Porque, em um país que gasta 130 bilhões de dólares por ano em aquecimento, ventilação e ar-condicionado, quase todas as casas têm um telhado projetado para absorver o máximo de calor possível? Essa pergunta me tirou o sono depois que voltei do condado de Holmes. Comecei a investigar, e o que encontrei não foi uma lacuna no conhecimento. Foi uma lacuna que alguém havia fabricado cuidadosamente. Existe uma organização chamada Associação de Fabricantes de Telhados de Asfalto, ARMA. Seus membros fabricam as telhas escuras que estão no seu telhado agora mesmo. E em estado após estado, a ARMA tem feito lobby ativamente contra decretos que exigiriam ou mesmo encorajariam telhados reflexivos. Isso não é especulação. Está em registros públicos. Em março de 2025, no Tennessee, um lobista trabalhando com a indústria de telhados convenceu o deputado estadual Rusty Grills a retirar a exigência de telhados reflexivos de um código de energia para edifícios comerciais. A votação foi aprovada. Os críticos chamaram isso de perigoso e enganoso. Eles disseram que a nova lei levaria a custos de energia mais altos e mais mortes relacionadas ao calor. O Tennessee, um dos estados mais quentes a leste do Mississippi, agora tem padrões de telhado mais fracos do que no ano anterior porque alguém que vende telhas escuras pediu um favor a um político. Baltimore passou pela mesma luta em 2022. A ARMA fez um forte lobby contra um decreto de telhado frio, argumentando que telhados escuros eram, na verdade, a escolha mais eficiente para climas do norte como Baltimore. Vários estudos independentes mostraram que essa afirmação estava totalmente errada. Baltimore aprovou o decreto de qualquer maneira em 2023, mas a maioria das cidades nunca sequer tenta. A maioria das cidades nunca ouve falar sobre isso. A indústria que fabrica EPDM, a membrana de borracha preta usada em telhados comerciais planos, financiou sua própria pesquisa para declarar que os benefícios dos telhados reflexivos eram inconclusivos. Eles também espalharam a alegação de que telhados brancos causam condensação e crescimento de mofo. A Target, a rede de varejo, testou revestimentos de telhado branco em mais de 2 dúzias de suas lojas em diferentes climas. O problema do mofo nunca se materializou. Foi um argumento projetado para criar dúvidas, não um fato apoiado por evidências. Pense na economia por um segundo. O mercado global de HVAC gera 130 bilhões de dólares todos os anos. A indústria de tintas e revestimentos gera 200 bilhões de dólares. A cal hidratada é uma commodity mineral natural. Você não pode patenteá-la. Você não pode registrá-la como marca. Você não pode construir um modelo de assinatura em torno dela. Um saco de 50 libras custa de 7 a 14 dólares em qualquer loja de ferragens nos Estados Unidos. Esse é o verdadeiro problema. Não para você, para eles. Todo o modelo de negócios deles depende de o seu telhado continuar quente e o seu ar-condicionado continuar ligado. E isso não para no nível estadual. Associações de moradores em todo o país têm regras explícitas em seus registros, proibindo telhados brancos ou reflexivos. Existem casos legais documentados. Um caso em um fórum de aconselhamento jurídico descreve uma associação de moradores que realmente aprovou um telhado reflexivo em violação de sua própria regra escrita que dizia que nenhum telhado branco era permitido. Eles sabiam que a regra não fazia sentido.
Eles a aprovaram de qualquer maneira e esperaram que ninguém notasse. É a esse ponto que as coisas chegam. O próprio bairro em que você mora pode ter uma regra escrita por pessoas que nunca questionaram de onde ela veio, que o impede de usar a superfície de resfriamento mais eficaz conhecida pela ciência. Um estudo publicado na revista Nature Cities em 2024 calculou que telhados reflexivos poderiam ter salvado a vida de mais de 240 pessoas que morreram durante a onda de calor de Londres em 2018. 240 vidas. E o produto que poderia tê-las protegido custa menos do que uma refeição em família em um drive-thru. Agora, se você já possui uma casa e está pensando que isso só se aplica a pessoas que estão construindo do zero, fique comigo, porque esta próxima parte é especificamente para você. Você não precisa arrancar o seu telhado. Você não precisa de um empreiteiro. Você não precisa da permissão de ninguém. Aqui está exatamente o que você deve fazer. Vá a qualquer loja de ferragens do país. Compre um saco de 50 libras de cal hidratada tipo S. O custo será entre 7 e 14 dólares, dependendo da sua região. Em casa, misture uma parte de cal em pó com 2 partes de água. Você quer a consistência de um leite ralo, não de uma pasta. Mexa até ficar liso e uniforme. Leve um rolo de pintura de lã alta ou uma brocha larga de alvenaria para o seu telhado. Aplique a primeira demão uniformemente em toda a superfície. Deixe secar completamente. Dê um dia inteiro de sol. Em seguida, aplique a segunda demão. Para um telhado de 1.200 pés quadrados, o custo total do material fica entre 14 e 28 dólares. 2 demãos. Uma tarde de fim de semana. Feito. Um proprietário no Texas documentou todo esse processo em um fórum de construção. Antes do tratamento, a temperatura do seu sótão registrava 143 degrees em um termômetro digital. Depois que 2 demãos de caiação secaram, seu sótão caiu para 97 degrees. Isso é uma redução de 46 degrees. Sua economia estimada de eletricidade naquele único verão foi de 1.200 dólares. Seu custo total, 14 dólares. Quando seu vizinho perguntou o que era aquela coisa branca, ele a chamou de um revestimento reflexivo especial. Era cal e água. Em Baltimore, outro proprietário pintou seu telhado de branco em 2023 e mediu uma redução de 24% no consumo de eletricidade durante toda a temporada de resfriamento. 24% de desconto na conta de luz pelo preço de um sanduíche. A cal sofre desgaste com o tempo. A chuva e a luz ultravioleta a decompõem gradualmente. Você vai querer reaplicar a cada 2 ou 3 anos. As mulheres nativas americanas do Sudoeste entendiam que essa reaplicação sazonal fazia parte do ritmo de manutenção de uma casa, não uma fraqueza. Por menos de 30 dólares a cada 2 anos, você está cortando seus custos de resfriamento em um quarto ou mais. Compare isso com 5.000 dólares por uma nova unidade de ar-condicionado que precisará ser substituída em 15 anos, enquanto custa mais de 150 dólares por mês para funcionar. A outra coisa que a cal faz, e que quase ninguém comenta, ela é naturalmente antibacteriana, é antifúngica, é um retardante de fogo comprovado. É por isso que o rei João a exigiu em U-212. Ela repele mosquitos. Insetos perfuradores de madeira, como o besouro relógio da morte e o caruncho comum, não tocam em uma superfície caiada. Você não está apenas refletindo o calor. Você está protegendo a estrutura física da sua casa com um dos materiais de construção mais antigos e testados da civilização humana. Mas aqui está a parte que realmente mudou a maneira como penso sobre tudo relacionado à minha casa. E se você ficou até aqui, você mereceu o que vem a seguir. Em 1959, a NASA tinha um problema. As espaçonaves em órbita sofriam variações de temperatura de 500 degrees Celsius, 250 na sombra, Plauris 250, sob luz solar direta. Eles desenvolveram finas folhas de papel alumínio metalizado projetadas para refletir a energia radiante
e proteger tanto o equipamento quanto a tripulação. Funcionou perfeitamente. Em 1963, um homem chamado Harold Edgers começou a fazer uma pergunta que ninguém na indústria habitacional queria ouvir. O que esse mesmo material faria dentro de um sótão residencial? O Departamento de Energia realizou os testes durante os anos 70 e 80. Os resultados foram inegáveis. Uma folha de papel alumínio reflexivo, grampeada na parte inferior das vigas do telhado, o que eles chamaram de barreira radiante, interceptava a radiação infravermelha antes que ela pudesse aquecer o ar no seu sótão. Casas de teste mostraram temperaturas no sótão caindo 30 Richters. O tempo de funcionamento do ar-condicionado caiu entre 40% e 70%. Um proprietário em Phoenix instalou uma folha de barreira radiante e viu a temperatura do seu sótão cair de 138 para 104. Seu ar-condicionado passou de 4,5 horas de funcionamento por dia para 1,8 horas. Sua conta de luz de julho caiu $187, em comparação com o mês de julho anterior. Seu custo total com materiais foi de $54. O produto ainda está disponível hoje. Você pode comprá-lo na maioria das lojas de materiais de construção ou encomendá-lo online. Procure por manta térmica para sótão, manta de baixo emissivo, TAD Low E, ou manta de barreira radiante perfurada. Um rolo de 500 pés quadrados custa entre $30 e $60. Você o grampeia na parte inferior das vigas do seu sótão, com o lado brilhante voltado para baixo, em direção ao chão do sótão. Não o coloque plano em cima do seu isolamento existente. Isso retém a umidade por baixo e cria problemas. Mantenha um espaço de ar entre a manta e qualquer superfície, para que o mecanismo reflexivo funcione com eficiência total. Sobreponha cada emenda em 2 polegadas. Uma pessoa pode fazer um sótão de tamanho médio em 3 a 4 horas, sem empreiteiro, sem ferramentas especiais, além de um grampeador e um estilete. Agora, aqui está a parte que deve tirar o seu sono esta noite. Lembra do isolamento de fibra de vidro que já está no seu sótão? Os rolos cor-de-rosa feitos por empresas como Owens Corning, Johns Manville e CertainTeed, os 3 fabricantes que dominam o mercado de isolamento norte-americano. A fibra de vidro lida com a condução e a convecção. Ela retarda o calor que se move através do contato físico e o calor que se move através das correntes de ar, mas não faz quase nada contra a energia radiante. E a energia radiante é responsável por 93% do calor que entra pelo seu telhado. Venderam a você uma solução que resolve 7% do problema e disseram que era a resposta completa em 1991. A tecnologia de barreira radiante foi silenciosamente removida dos principais manuais de referência de construção residencial nos Estados Unidos. Não foi proibida. Nenhum estudo a refutou. Nenhum órgão regulador emitiu um parecer contra ela. Ela foi simplesmente omitida da edição seguinte. Os empreiteiros treinados nesses manuais atualizados após 1991 nunca aprenderam a especificar barreiras radiantes. Toda uma geração de construtores cresceu sem saber que a tecnologia existia. Enquanto isso, a indústria de isolamento continuou vendendo mantas de fibra de vidro. A indústria de HVAC continuou vendendo unidades de resfriamento maiores e mais caras. E você continuou pagando a conta mensal de ambos. Um rolo de manta de $54 que corta o tempo de funcionamento do seu ar-condicionado pela metade foi apagado do manual de treinamento, não porque falhou, mas porque teve sucesso demais para pessoas cuja receita depende de a sua casa continuar quente. Há mais uma coisa que preciso que você entenda, e esta é a ciência que une tudo. Seu ar-condicionado move o calor horizontalmente. Ele retira o calor de dentro da sua casa e o despeja no ar externo. Mas, em um dia quente, esse ar externo está a 95,5 Hz. Você está despejando calor em um meio que é quase tão quente quanto o calor que você está tentando remover. É por isso que seu compressor funciona o dia todo.
É por isso que sua conta aumenta todo mês de julho. Uma superfície de cal branca faz algo fundamentalmente diferente. Ela move o calor verticalmente, direto para o céu. A NASA chama esse mecanismo de resfriamento radiativo do céu. Mesmo na tarde mais quente do ano, o céu acima do seu telhado funciona como um dissipador de calor para a radiação infravermelha de ondas longas. A temperatura efetiva desse dissipador fica entre 50 degrees e 70 Fahrenheit. Seu ar-condicionado está lutando contra o ar a 99,5 do lado de fora do compressor. Seu telhado pintado com cal está irradiando calor para um vazio que opera a temperaturas que se aproximam do espaço sideral. Em 2021, o professor Xiaolin Huan, da Universidade de Purdue, levou esse princípio ao seu limite absoluto. Ele criou a superfície mais reflexiva já fabricada por mãos humanas, um revestimento que reflete 98,1% de toda a radiação solar incidente. O Guinness Book of World Records a certificou como a superfície mais branca já produzida. Aqui está o número que fez uma indústria de 300 bilhões de dólares ficar muito quieta. Cobrir em 1.000 pés quadrados de telhado com esse tipo de fórmula gera 10 kW de potência de resfriamento passivo contínuo. Um sistema de ar-condicionado central residencial padrão opera de 3 a 5 kW. O revestimento supera a máquina por um fator de 2 a 3, sem extrair um único watt da rede elétrica. Sem compressor, sem fluido refrigerante, sem conta mensal. Você não precisa da fórmula de laboratório de Purdue para se beneficiar disso. O princípio subjacente é idêntico ao que os Amish usam há gerações. O mesmo princípio que os minoicos usaram 3.500 anos atrás. O mesmo princípio que os egípcios pintaram nas paredes de seus templos. Cal, água, uma superfície branca apontada para o céu. A física cuida do resto. Combine os dois. Pintura de cal no exterior do seu telhado, para refletir a luz solar e irradiar o calor para cima. E uma manta de barreira radiante na parte inferior dos caibros, para interceptar qualquer energia radiante que passe. E você terá um sistema duplo que lida com quase 100% do calor radiante que entra na sua casa. O custo total para ambos os tratamentos combinados fica em torno de 70 a 90 dólares. Tempo total, um fim de semana. Total de eletricidade consumida, 0. Pagamento mensal total à sua companhia de energia por este sistema de resfriamento, nada. O sistema completo, resfriamento do telhado, aquecimento passivo, água e todas as outras contas da casa são detalhados passo a passo no sistema doméstico Amish. O link está na descrição, mas fique aqui porque o que vou lhe contar a seguir é a parte que me tirou o sono à noite. Passei 30 anos pagando companhias de energia para resolver um problema que um saco de pó de 7 dólares e um rolo de manta térmica de 50 dólares resolveram. Ninguém me contou. Nem meu construtor, nem meu inspetor residencial, nem o empreiteiro que me vendeu meu último sistema Gagavac por 12.000 dólares e apertou minha mão como se tivesse me feito um favor. Os Amish me contaram, ou melhor, eles me mostraram vivendo em uma casa fresca em agosto, sem ar-condicionado, sem dutos, sem termostato e sem conta de luz. O conhecimento nunca foi perdido. Ele foi deixado de lado, colocado em uma prateleira, retirado do manual, encoberto por indústrias que lucram todos os meses em que você não sabe que ele existe. A cal ainda está na loja de ferragens. A manta térmica ainda está na prateleira. O céu acima do seu telhado ainda está a 60 Hz para a radiação infravermelha. A única coisa que faltava era alguém disposto a ligar os pontos e lhe contar. Se você é o tipo de pessoa que acredita que o conhecimento real e prático foi silenciosamente deixado de lado para proteger a margem de lucro de outra pessoa, então você já entende o que está acontecendo aqui. Você já viu isso antes em outras indústrias. O padrão é sempre o mesmo. Uma solução simples existe. Ameaça um fluxo de receita e, de alguma forma,
desaparece da conversa. Isso não é diferente, exceto que desta vez você sabe. E uma vez que você sabe, não pode mais ignorar. Quero ouvir de você. Se você já colocou um termômetro no seu sótão durante o mês de julho, deixe esse número nos comentários agora mesmo. Quero ver o quão quente realmente fica em todo este país, estado por estado. E se você já experimentou a pintura com cal ou instalou uma barreira radiante, conte-nos o que aconteceu. Dê-nos o antes e o depois. Sua experiência vai ajudar outra pessoa a parar de pagar uma conta que não deve. Inscreva-se se quiser continuar puxando esse fio da meada comigo. Na próxima semana, vou lhe mostrar o que os Amish fazem com a água do poço que elimina a necessidade de um dos eletrodomésticos mais caros da sua casa. E o memorando interno vazado de 1987, que prova que o fabricante sabia disso o tempo todo. Você não vai querer perder essa. Se esta história mudar a maneira como você vê o calor batendo na sua casa, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo a sabedoria prática e a história que eles tentaram manter escondidas. Vamos recuperar nossa independência. O próximo tesouro de conhecimento esquecido será revelado muito em breve.